O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono da sua glória, também vós que me seguistes, haverei de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, irmão e irmã. Belíssimo Evangelho de Jesus, narrado pelo evangelista Mateus. Jesus trabalha muito firme uma dimensão que particularmente faz parte da vida humana, que é a riqueza. Mas mais do que a riqueza, Jesus mostra o apego aos bens materiais. Porque Jesus não é contra aquele que tem alguma coisa, que tem celeiros, que tem dinheiro, que tem bens materiais. Jesus é contra o apego que aprisiona a pessoa naquilo que ela tem. E pode ser que este apego seja a muito ou até mesmo a pouco. Mas não podemos amenizar também este evangelho de hoje superficializando a denúncia de Jesus em relação à riqueza, aonde particularmente ele vem dizer que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. São palavras pesadas de Jesus. Acredito que tantas vezes que nós lemos esta passagem, nós queremos suavizar as palavras de Jesus. Mas não tem como. Ele fala diretamente e não há justificativa para isto. Não é por pouco. E depois ele ainda diz: é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quem são então estes ricos? Os santos da igreja, os padres santos da igreja, denunciam estes ricos. Aquele que verdadeiramente tem bens, dinheiro, fortuna, os latifundiários que têm fazendas, aqueles que têm bens materiais que não sabem, em primeiro lugar, aproveitar de toda esta riqueza e que depois, além de não saber aproveitar desta riqueza, não é também caridoso, não sabe partilhar aquilo que tem. E Jesus, ele tem uma preferência. A preferência de Jesus é pelos pobres. Os pobres têm vez no reino de Deus. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós encontramos os patronos da igreja da antiguidade, onde tomam sérias posições em relação aos ricos. Poderíamos pegar Orígenes, João Crisóstomo, Basílio, que atacam particularmente os ricos, apegados, afortunados, que deixam morrer aqueles que são pobres, aqueles que são necessitados, famintos. Segundo estes santos, quando um pobre morre, o rico se torna responsável por causa da sua morte. Ainda mais quando a morte é devida à sua pobreza, à sua miséria, à fome, ao seu não ter. E Jesus hoje também vem fazer esta denúncia. E ele vem dizer
que tem coisas que está muito além disso. As coisas de Deus, as coisas do alto. Por mais que nós tenhamos justificativas em relação ao dinheiro, aos bens materiais, mas eles não nos levarão ao céu. As traças, as ferrugens irão corroer, mas as coisas que são do alto irão permanecer, porque são eternas. E Jesus ainda traz um elemento fundamental dentro do seu projeto messiânico, dentro do seu reino, que é o seu seguimento. Seguir Jesus é verdadeiramente a nossa grande vitória, o nosso grande tesouro, o nosso ganho verdadeiro. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa de meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. E depois disto tudo ainda, Jesus dá um conselho para nós. Não basta tudo isto. É necessário uma coisa a mais, além. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Para chegar no reino dos céus, de repente, obter lá o primeiro lugar, que não é geralmente a nossa preocupação, mas deveria ser ter o primeiro lugar lá no céu. É necessário ser aqui na terra o servo e o último de todos. A humildade, a simplicidade, a mansidão, a caridade, a disponibilidade e o despojamento nos faz chegar no céu e ter diante de Deus uma primazia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.